ressuscitava mortos. Jesus, ele fazia cego enxergar, coxo a andar. Aleluia. Jesus, ele ressuscitava mortos, e por onde ele passava, as notícias iam à frente dizendo: olha, existe aí um homem que está fazendo grandes milagres. E as pessoas ouviam Jesus fazer os milagres, e muitos iam ter com ele. De repente alguém queria ouvir uma palavra, alguém queria ouvir os seus ensinos. De repente alguém que havia sem esperança queria andar, ou um cego queria enxergar, um mudo queria falar. De repente a Bíblia vai dizer que pessoas que tinham problemas, deficiência, o Senhor curava. Então Jesus fazia grandes feitos, mas chegou um determinado momento que Jesus estava passando e começaram, pastor Edinho, trazer as crianças diante de Jesus. Começaram a trazer muitas crianças para o Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que quem trazia essas crianças eram os seus pais. Os seus pais traziam os seus filhos para que Jesus orasse por ele, para que Jesus tocasse nele, ou eles tocassem em Jesus. Mas o que nos chama a atenção é que quando as crianças eram trazidas para Jesus, os discípulos, os escolhidos do Senhor Jesus, eles viam, e aquilo de alguma maneira incomodou os discípulos. Isso não sou eu que estou dizendo, mas a Bíblia vai dizer que chegou um momento que os discípulos, eles repreendiam aqueles que traziam as crianças para Jesus. E quando essas crianças iam se achegando a Jesus, os discípulos, eles, vamos dizer assim, nas minhas palavras, não incomode o mestre, não traga mais as crianças para que ele toque, para que toque em Jesus. Isso me chamou a atenção, irmãos, porque eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Eu falei: Senhor, por quê? Por que os discípulos queriam impedir as crianças de chegar diante do mestre? Eu quero dizer que nesse contexto, nos dias em que Jesus estava ali com seus discípulos, nós vamos ver que criança, ele não tinha status. Criança, mulher, os irmãos sabem que na cultura daqueles dias, a mulher, ela não tinha voz para falar. As crianças, elas não eram vistas, vamos dizer assim, como status social. As crianças muitas das vezes eram ignoradas. As crianças, elas eram não apenas ignoradas, mas eram, de alguma forma, trazia um certo incômodo. Ou seja, as minhas palavras, eu vou dizer, eles olhavam as crianças que não era algo importante, eles estavam incomodando, porque o Senhor Jesus estava fazendo coisas grandíssimas, e eles trazendo as crianças diante de Jesus, falando: ei, essas crianças estão incomodando o mestre. Ou seja, elas já eram muito desprezadas. Mas eu quero dizer nesta noite, com autoridade no Espírito Santo de Deus, o Senhor, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor não veio para os sãos, mas veio para aqueles que estavam doentes. Ele chamou os que não são para confundir os que são. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor, ele veio para aqueles que é humilhado, aqueles que estão desprezados, aqueles que de repente, quando você olha para ele, você não dá nada para ele, mas diante dos olhos do Senhor, o Senhor, ele enxerga de forma diferente. Aleluia. De repente alguém está olhando e está dizendo: ei, essa daí não tem mais jeito, esse daí não tem mais jeito, esse daí eu já conheço a vida dele, eu conheço o pai dele, a mãe dele, esse daí é um caso perdido. De repente alguém deve ter falado: esse está indo para a igreja, vamos esperar um determinado tempo, não vai demorar muito, ele vai voltar para o mundo, ele vai voltar para as coisas antigas que ele está dizendo. Eu quero dizer nesta noite, com a autoridade do Espírito Santo de Deus, o Senhor chamou aqueles, aleluia, que sentiu a necessidade de chegar até ele, aleluia. A palavra do Senhor diz assim: vinde a mim todos